Se mantém em pé e você vai declarar comigo a palavra do Senhor. Aleluia. Diga comigo: ó Senhor, Senhor nosso. Ó Senhor, Senhor nosso. Quão admirável é o teu nome em toda a terra. Quão admirável é o teu nome em toda a terra. Tu que puseste a tua glória acima dos céus. Tu que puseste a tua glória acima dos céus. Da boca das crianças e dos que mamam. Da boca das crianças e dos que mamam. Tu suscitaste força. Tu suscitaste força. Por causa dos teus adversários. Por causa dos teus adversários. Para fazer escalar o inimigo e vingador. Para fazer escalar o inimigo e vingador. Quando contemplo os teus céus. Obra dos teus dedos. A lua e as estrelas que estabeleceste. Que é o homem? Para que te lembres dele? E o filho do homem? Para que o visites? Contudo, pouco abaixo de Deus o fizeste. De glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar. Tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Vamos repetir o verso 2. Da boca das crianças e dos que mamam. Tu suscitaste força. Por causa dos teus adversários. Para fazer escalar o inimigo e vingador. Se você tem filhos, vai declarar agora o seguinte: da boca dos meus filhos e dos que mamam, tu tiraste força por causa dos meus adversários, para fazer escalar o inimigo e vingador. Repito uma vez mais: da boca dos meus filhos e dos que mamam, tu tiraste força por causa dos meus adversários, para fazer escalar o inimigo e vingador. Quero chamar minha esposa e ela vai dirigir um momento de oração. Permaneça com a tua mão sobre o teu coração nesse momento. Olha lá, mahala, cheia, mahala, mama, cheia, mahala, mama. Na autoridade do nome de Jesus, nessa autoridade que o Senhor tem delegado a mim e ao nosso ministério, que eu dou uma palavra de ordem agora. Saia deste lugar todo espírito de incredulidade, todo espírito de idolatria. Saia deste lugar, solte as mentes, solte
Meu irmão, minha irmã, faça um propósito. Ao botar os pés nesse lugar, você esteja com o teu coração e o teu espírito aberto para ouvir e receber do Senhor aquilo que o Senhor tem preparado para você. É um milagre, saiba que Ele tem esse milagre. É uma porta, saiba que Ele tem uma porta. Está ruim o casamento, saiba que Ele quer curar e transformar. O Senhor não tem impossibilidade, mas abra teu coração e receba nesse final de semana. E eu declaro sobre a tua casa que enquanto você estiver aqui, nesses dias recebendo a palavra, o Senhor estará cuidando da sua casa, o Senhor estará cuidando dos teus filhos, o Senhor estará cuidando de tudo aquilo que diz respeito a você. Por isso eu declaro sobre você, meu irmão, minha irmã, descanse no Senhor, entregue tudo ao Senhor e receba a palavra do Senhor, né? A partir de hoje, até no domingo, eu quero declarar sobre você. Já estou sentindo o Espírito Santo passeando nesse lugar. E o Espírito Santo diz ao meu coração: Ele só não pode fazer um milagre e transformar o homem a incredulidade. Por isso, expulse de dentro de você, expulse dentro de você todo espírito de incredulidade, mas receba o espírito da fé. Tenha fé, diz a palavra, em Deus. Tenha fé em Deus, somente em Deus. Que o Senhor abençoe teu coração, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Uma salva de palmas àquele que vive. Aleluia. Enquanto nós sempre na presença do Senhor, nós sempre temos procurado o ministério e atuar de acordo com a medida de revelação que o Senhor traz ao nosso coração, ao nosso ministério. Sabemos muito bem que a revelação de Deus, a revelação da palavra a nós, sempre vem de uma maneira crescente, de uma maneira progressiva. Por muitos anos, por algumas décadas, temos trabalhado na área de libertação nos mais diversos níveis. Libertação de pessoas, libertação de igrejas como instituição, libertação de cidades para que sejam conquistadas para o reino de Deus. E há alguns anos atrás o Espírito do Senhor começou a chamar a nossa atenção para a área infantil. E começamos a sentir que algumas coisas precisariam acontecer em meio à igreja do Senhor, devido a algumas situações que começaram a ser apresentadas diante de nós. Pais, muitas vezes, trazendo filhos com fortes manifestações espirituais malignas. Quanta infestação de demônios nas crianças na mais tenra idade. Começamos a ver crianças com 2 anos, 3 anos, 1 ano e meio, com fortes características de endemoniamento. E na maioria das vezes, então, orando por essas crianças, podemos ver tipicamente os quadros de endemoniamento. E começamos a indagar por que isso, visto que uma criança pequena, ela não tem nenhuma consciência de atos pecaminosos, ela não tem nenhuma prática pecaminosa. Enquanto ela não atingir a idade da razão, há muitas coisas que ela não vai entender. A própria palavra declara lá no livro de Isaías que o próprio Jesus se alimentou de mel e manteiga, até aprender então a discernir entre o bem e o mal, ou seja, até chegar na idade da razão. E começamos a ver muitas crianças como sendo vítimas inocentes de todo o processo pecaminoso da vida dos pais. Porque quando começamos a verificar essas situações, começamos então a conversar com os pais. E começamos a perceber aonde estavam as portas abertas. E hoje eu posso atribuir que 98% das portas que são abertas para a infestação maligna numa criança, independente da idade, na verdade tem sido responsabilidade dos pais. Nunca esqueça aquela menina na mais tenra idade que foi trazida a nós
com um sério problema de masturbação compulsiva. E a mãe estava desesperada. Em um dos seminários, no dia de sábado, a mãe trouxe a filha, explicou o que estava acontecendo, 4 anos e meio de idade. Quando fomos orar com ela, a resistência à oração e a presença de espíritos malignos. Vamos conversar em profundidade com a mãe, pudemos perceber aonde estava a porta aberta. Um relacionamento conjugal completamente complicado, segregado, ação pecaminosa ali entre o casal de pecados, a criança era uma vítima inocente. Uma grande igreja, quando começou a trabalhar com o modelo dos 12, então fomos chamados para fazer uma palestra à tarde para a rede infantil, para a rede adolescente, acerca daquilo que o inimigo está fazendo hoje, no sentido de caçar a alma das crianças pequenas, usando muitas vezes mensagens subliminares, programas de computador, jogos de computador, programação da televisão, desenhos, enfim, as chamadas mensagens subliminares. Preparamos toda uma palestra para o ministério, e a líder da rede infantil disse que estava enfrentando alguns problemas com alguns adolescentes. Eu me propus a conversar com alguns deles. Para minha surpresa, quando fui conversar com os adolescentes, que eram considerados os mais problematizados, pude perceber de maneira tão clara que vinham de lares completamente destruídos, filhos bastardos fora do casamento, filhos de lares completamente destruídos por separação, filho que nem conhecia quem era o seu pai biológico. Aí eu cheguei à seguinte conclusão: o fato de uma criança pequena de repente estar escravizada por meio de computadores, jogos de Nintendo, programação maligna, nada mais é que algo secundário. A base primária está residindo exatamente nos problemas familiares. Entendi o seguinte: de que adianta tratar de libertar a criança dessas coisas se não for resolvido a situação dos pais? Então começamos a desenvolver o seminário de libertação infantil, primeiramente trabalhando em profundidade com os pais nas primeiras reuniões, e depois então no final ter um processo de oração, de libertação, onde vamos funcionar simplesmente como um facilitador. E quem vai ser usado pelo Senhor depois de um batismo de arrependimento, de pura consciência, de quebrantamento, são os pais. Vão orar pela libertação dos filhos. E os resultados que nós temos alcançados têm sido muito extraordinários. Existem, na verdade, 5 desafios que Deus está colocando diante da igreja em toda a terra. Isso nós podemos ver em toda a igreja brasileira. É algo que o Espírito Santo está trazendo, e sobre o corpo de Cristo em toda a terra. 5 grandes desafios naquilo que diz respeito à questão de crianças. Por isso queremos desenvolver a cada dia mais esse tipo de seminário, conversando com os pais, para poder despertar na vida deles um profundo sentimento profético. 5 áreas que o Espírito Santo está trabalhando naquilo que diz respeito à criança. Primeiro ponto: Deus está levantando hoje ministérios com unção tremenda para ministrar evangelismo na área infantil. Porque por quantos anos os ministérios na igreja criam que salvação é para os adultos? Não precisamos esperar que alguém cresça para que ela seja evangelizada. Quantos aqui creem que crianças precisam de Jesus também? É interessante, há uma organização chamada APEC que desenvolve um trabalho ensinando pessoas a ministrar crianças, e num levantamento que a APEC fez, ela pôde perceber, entre as pessoas que foram entrevistadas, a maior parte declarou que tiveram uma experiência com Jesus na mais tenra idade, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 6 anos.
Então, creio que é um desafio que Deus está trazendo à igreja hoje, chamando a atenção. Crianças precisam ser evangelizadas. E glória a Deus que muitos ministérios estão sendo levantados para ministrar evangelismo e salvação na área infantil. É um dos grandes desafios para o nosso tempo. Segundo desafio para a igreja em nossos dias: desenvolver programas sociais que vão atingir as crianças. Existe aquela faixa que nós conhecemos aqui no Brasil e em outras nações também, como crianças em fase de risco. Ou seja, são crianças da mais tenra idade que estão na marginalização. Aqui no Brasil você não imagina o número de crianças que têm sido vítimas da pedofilia. O turismo sexual aqui no Brasil é algo terrível no Nordeste e no Norte. E crianças na mais tenra idade estão sendo exploradas sexualmente. A cada ano nós temos ido até Moçambique para ministrar no Iris Ministers, que é o ministério lá da irmã Rediveira. Na África ela tem 30 bases, onde trabalha com crianças que nunca conheceram seus pais. São crianças que são tiradas da rua. Na África, uma menina de 17 e 18 anos, se não teve envolvimento sexual, não é considerada mulher. Então existem meninas com 16, 17 anos que estão gerando filhos, e muitas vezes gerando filhos em série, que muitas vezes são colocados lá nas ruas. E quantas dessas crianças acabam sendo vítimas de enfermidades terríveis? AIDS, por exemplo. Na própria base dos ministros, tem morrido crianças com AIDS. Porque um dos pais, ou o pai ou a mãe biológica, tinha o soro positivo da HIV, então nasce a idética e não consegue subsistir. Crianças muitas vezes nas ruas passando fome, e ela tem acolhido essas crianças. Então temos semeado nesse ministério de uma maneira muito forte. No Nepal, outra nação que Deus colocou em nosso coração, queremos atingir o Nepal. A mesma coisa estamos fazendo com Moçambique, semeando, porque é um solo fértil, então queremos semear recursos financeiros, não somente ali, mas no Nepal também, onde as meninas da mais tenra idade são colocadas nas ruas pelos próprios pais para se prostituir, para trazer dinheiro para comprar alimento dentro de casa. O salário do Nepal corresponde a $1,50 por dia. Então a miséria e a pobreza é muito grande, e as crianças da mais tenra idade têm sido vítimas de pobreza. Então o Espírito do Senhor está desafiando a igreja hoje para desenvolver projetos sociais na área infantil. Em qualquer cidade aqui no Brasil de formos, vamos ver essas crianças no mais profundo nível de necessidade. Região norte do Brasil, por exemplo, há mulheres que vão à igreja, quando se converte a Jesus, já tem 5, 6 filhos, todos filhos bastardos. E você vai conversar com as crianças, nenhuma delas conhece quem é o seu pai biológico. Esse é o terceiro desafio do Espírito Santo. Crianças precisam ser ensinadas e pastoreadas também dentro da igreja. Por quantos anos a igreja tem caminhado e a classe infantil, dependendo da faixa etária, tem sido simplesmente deixada de lado. Agora Deus está ungindo hoje pastores e pastoras que vão pastorear e ministrar na área infantil. Se você ver em Deuteronômio capítulo 31, verso 12 e 13, quando o Senhor ia trazer a revelação dos seus estatutos lá para Israel, o Senhor pediu então que fosse ajudar ninguém. Ajudai homens e mulheres e seus filhos, as crianças. E o Senhor trazia a revelação dos seus estatutos. O Senhor visava toda a família e dá orientação aos pais, falando o tempo todo da palavra do Senhor, quer andando, deitando, assentando, em todo o tempo, porque o Senhor sempre visou as crianças. Então
crianças precisam também de pastoreamento, precisam ser ensinadas. E eu creio que Deus está ativando na sua igreja esses dias uma forte unção na área de pastoreamento, de ensino e discipulado da área infantil. E as crianças dentro da igreja precisam ser pastoreadas também. E aquela mentalidade errada então que se tinha, separa as crianças, vai lá para ouvir uma historinha da Bíblia por alguém, muitas vezes até totalmente despreparado, está caindo por terra. E Deus está levantando ministros e ministras dentro da igreja para pastorear e ensinar de verdade as crianças a mais tenra idade. É um dos desafios de Deus. Quarto desafio: Deus está trazendo unção sobre alguns libertadores que vão atuar de uma maneira muito forte na libertação e na cura interior de crianças na mais tenra idade, de 0 até 14 anos. E glória a Deus que nós temos visto muitas pessoas sendo levantadas pelo Senhor para ministrar nessa faixa etária. Você vai ver durante as reuniões aqui que crianças nessa idade muitas vezes precisam de libertação, precisam de cura interior. Há muitos traumas residentes em crianças. Há cadeias malignas geracionais, muitas vezes presentes em crianças que precisam ser quebradas. As heranças que eles trouxeram lá dos seus ancestrais. E tem sido muito comum, quando nós vamos tratar dessa área nos seminários, ver manifestação de espíritos familiares em crianças. Crianças pequenas vomitando, crianças pequenas muitas vezes com manifestação de demônios, gritando, urrando, as mesmas características de uma pessoa adulta. E você vai ver, tem 7 anos, 6 anos, 5 anos. Por que a manifestação maligna? Muitas vezes a presença de um espírito geracional. Ações pecaminosas dos pais que abrem a brecha para que haja então uma interferência maligna na criança, quando ela acaba sendo uma vítima inocente de todo esse processo. Por isso muitas vezes ela vai precisar de ser ministrada na área de libertação e cura interior. É um outro grande desafio do Espírito em nossas vidas. Quinto desafio: crianças precisam ser treinadas para mover de maneira profética dentro da igreja. Deus vai levantar ministérios que com muita sabedoria vão ativar os dons espirituais nas crianças, para que possam mover dentro do esfera profética. Por quê? Abra sua Bíblia lá no livro de Joel, capítulo 2, verso 28 até 32. Você percebe aí que o Espírito do Senhor viria sobre todas as faixas etárias. Os mais velhos, o que diz o texto? Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os mais velhos serão sonhos. E os mais jovens, ainda as crianças, serão visões. Quantos vêm aqui que o Espírito do Senhor vem sobre toda a carne? E por conseguinte sobre toda a faixa etária. Então pode usar uma criança pequenininha, com 6 anos, 7 anos, 8 anos, 10. Nós ficamos muito impressionados quando estamos na África, porque a irmã Redbeck tem conseguido, e mais alguns ministérios, treinar essas crianças novinhas para mover de uma maneira profética. E aquilo que Deus faz através delas é algo extraordinário. Em cruzadas evangelísticas, sabe quem são os pregadores? Crianças de 7 anos, 8 anos, que pregam uma mensagem de 10 minutos na linguagem infantil, e as pessoas se convertem. E quando chega o momento da oração, elas oram de maneira simples, na linguagem infantil, e os milagres então começam a acontecer. Pessoas começam a ser curadas, pessoas começam a ser libertas. Por quê? Porque estão debaixo da unção do Espírito, e essa unção profética, aquilo que Joel declara aqui, está ativada nessas crianças, e coisas extraordinárias acontecem.
Imagina, há uma disputa entre elas. Todos querem pagar. Querem uma plataforma para pregar a palavra, para ministrar, para orar. E claro que quando termina de orar, uma sai correndo atrás da outra, tentando passar rasteira, puxando o cabelo, beliscando, porque são crianças. E Deus está usando na faixa que eles estão. O Weston pastora já está com uma boa soma de anos. Ela é oriental, mas ela tem conseguido ativar o ministério profético em crianças de 7 anos e 8 anos. Essa pastora então pegou um grupo dessas crianças e as levou lá no ministério da doutora Neuza Etioca, que é o ministério com o qual nós caminhamos, para uma noite profética. E você não imagina como Deus usou aquelas crianças, trazendo cura, confirmando ministérios, trazendo palavra de conhecimento, porque Deus quer usar as crianças nos dias que nós estamos vivendo. Há muitos evangelistas que tiveram seu chamado, sabe quando? Quando eram pequenininhos ainda. Tiveram experiência com o Senhor, uma experiência com Jesus. O Senhor marcou a vida das pessoas naquele momento. Eles cresceram e hoje são exatamente a colheita daquilo que o Senhor semeou na vida deles. E quando ocorreu esse chamado? Quando eram pequenos. Quantos tem filhos pequenos aqui? Tem filho você menos de 14 anos? Você sabia que o Senhor traçou lá no seu plano já um destino para o teu filho? Você pode crer nisso? Deus plantou lá no coraçãozinho, no espírito dele, uma semente de um destino. E se você é um pai sábio, se você é uma mãe que tem visão profética, você vai ajudar a impulsionar o teu filho na mais tenra idade, no cumprimento desse destino profético. Aleluia! Mova as tuas mãos e diga: na vida do meu filho, Deus plantou uma semente de destino. O Senhor já determinou que ele vai ser. Alguém vai caminhar para o Senhor, um profeta na casa de Deus, um levita que vai ministrar ao Senhor. Agora, o diabo odeia isso. E há demônios que o diabo está liberando sobre a igreja do Senhor, que são demônios destruidores de sementes. São demônios que vêm para destruir os destinos. E se um pai não tem uma visão profética, não tem a sabedoria do Senhor, não sabe aplicar os princípios do Senhor na direção dos seus filhos, ele pode uma igreja para que esses demônios, que são destruidores de destinos, venham e abordem todo um projeto de Deus. O que vai determinar se um filho vai chegar no cumprimento do destino determinado por Deus é a atitude que os pais terão perante ele. Diga uma vez mais: Deus plantou na vida do meu filho uma semente de destino profético. Agora o diabo ele vai procurar de todas as formas encontrar um meio para abortar esse destino, para destruir essa semente. As táticas da velha serpente não mudaram. Por isso Apocalipse diz que Satanás é a velha serpente, é a mesma que agiu lá no jardim do Éden. E as táticas são as mesmas, sempre procurando destruir as sementes de destino. O povo do Senhor estava lá em meio ao Egito, debaixo da casa da servidão, debaixo de jugo, amargando a sua própria alma, fazendo tijolo o tempo todo. O Senhor, na sua misericórdia, contempla e diz, e fala com Moisés o seguinte: eu tenho visto a aflição do meu povo. E Moisés é enviado com um destino profético para ser um libertador do povo hebreu. Ele já nasceu, veio esse mundo com esse destino. Esse é o plano de Deus. E o diabo sabia disso. Então coloca lá na mente de Faraó, que dá uma palavra de ordem às parteiras: todo bebê que nascer no sexo masculino
que seja morto, seja destruído. Até se declara, sabe o que havia? Uma sentença do diabo, o destruidor de destinos, aquele que procura destruir as sementes proféticas do destino de Deus. Na verdade, o que o diabo não queria é que o povo judeu fosse liberto, porque sabe que Moisés é o libertador. Por isso tentou destruir essa semente. Com a morte de Moisés seria destruído a semente de destino. E o diabo sabe que se houver amarras espirituais no teu filho, que já tem um destino determinado por Deus, esse destino não vai ser ativado, esse destino profético não vai vir à luz. Por isso ele tenta de todos os lados desamarrar, aprisionar, trabalhar em cima das feridas emocionais da criança, aquelas coisas que foram geradas, quem sabe lá no ventre da mãe ainda, as situações que aconteceram na infância, as heranças que ele herdou por uma contaminação de herança dos seus ancestrais, é onde os demônios vão ficar operando. Os tempos se passaram e a humanidade está debaixo das trevas, precisando da presença de um Salvador. E já viu uma palavra profética determinada lá no Velho Testamento, lá no Jardim do Éden, e da descendência da mulher, da semente da mulher, viria aquele que esmagar a cabeça da serpente. E o diabo sabia disso. Por isso que quando chega o momento do nascimento de Jesus, da mesma maneira que o diabo, destruidor de sementes e destinos, usou a mente de Faraó, começa a usar a mente de Herodes agora. E ele dá uma palavra de ordem: todas as crianças menores de 2 anos em Belém e nos arredores devem ser destruídas, deviam ser assassinadas, porque ele queria que Jesus fosse destruído, assassinado, e com isso a humanidade estaria perdida, e o plano redentivo de Deus, para o qual Jesus foi enviado, não seria cumprido. Diga a pessoa que está ao lado: o plano do diabo, o plano da antiga serpente não mudou até hoje. Então, da mesma maneira que ele age em relação a Moisés, da mesma maneira que usou Herodes para agir em relação a Jesus, é a tática que ele está usando hoje. E há filhos que têm um destino perfeito. Se os pais não discernirem isso, eles não vão conseguir chegar ao cumprimento desse destino. O diabo está procurando destruir essas sementes. O pai sábio, a mãe sábia, que tem olhos proféticos, vai entender e vai contribuir de todas as maneiras para que seu filho, seus filhos, filhas caminhem exatamente na luz daquilo que Deus deseja realizar. Diga isso: Deus quer usar a vida do meu filho de uma maneira poderosa. Você já parou para estudar a palavra de Deus e ver quanto Deus usou a vida das crianças? E eu tenho certeza que Ele quer usar em nossos dias. Diga comigo: Deus está levantando uma nova geração em meio às crianças. E essa geração será usada de maneira extraordinária para trazer a manifestação do reino aqui na terra. João capítulo 6, uma multidão enorme ouvindo a palavra. Jesus não queria despedir aquelas pessoas vazias, com fome. Estava ali um menino novinho que tomou uma decisão. Qual decisão? Semear o seu lanchinho. 5 pãezinhos e 2 peixes. Abriu mão, semeou. E a lei da semeadura, o Senhor pega aqueles elementos, pouquinhos, dá graça ao Senhor, o poder multiplicador de Deus se manifestou. E com aquele lanchinho daquele menino que foi usado por Deus, alimentou 5
5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. É o poder multiplicador de Deus. Agora, quem foi usado aqui? Uma criança pequena. Diga a pessoa que está lá: Deus pode usar o teu filho, não importa a idade que ele tem. Lucas 7, 11, 17. Uma criança, menino, filho da viúva de Naim. O Senhor ministra a ressurreição sobre ele, ele é ressurreto. E aquela notícia correu por toda a Judéia e as regiões circunvizinhas. E essas regiões conheceram o reino de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus ressuscitou uma criança, o filho de uma viúva. E aquilo impactou toda uma região. É impressionante você ver na Bíblia a importância que Jesus deu às crianças. E muitas vezes o ministério da igreja não dá a mesma importância. Mateus 18, 1 a 4. Jesus diz que temos que ser humildes como criança. Criança é um sinal de humildade, é a marca de humildade. Marcos 10, 3 a 16. Jesus nos ensina que temos que receber o reino de Deus como criança. Diga a pessoa que está lá: você tem que receber o reino de Deus como criança. Porque criança é pura, amados. Lá em Lucas 9, 47 e 48, Jesus usou a figura das crianças para nos ensinar verdades tremendas em relação ao reino de Deus. Segundo Reis, capítulo 5. Naamã, com a lepra terrível, uma menininha pequena. Olha, se você conhecesse o Deus lá de Israel, Deus aqui no céu. Fala aquela mulher: seu marido não estaria dessa maneira. E quando Naamã é curado daquela lepra, leva a nação toda a reconhecer que há Deus verdadeiro em Israel. E qual canal foi usado? Uma menina, na mais tenra idade, novinha ainda. Deus quer usar de maneira tremenda a vida do teu filho. Por isso Ele quer curar a presente geração. Libertação por interior não é somente para pessoas adultas, é para crianças também. Quero tirar aqui no livro de Samuel alguns princípios muito importantes. Vamos abrir a Bíblia, primeiro livro de Samuel, capítulo 3. Samuel teve uma experiência profunda de caminhar com Deus e conhecer o Senhor, se tornou um profeta. Você sabe quantos anos ele tinha? Quantos aqui tem um filho de 12 anos ou uma filha de 12 anos? É exatamente a idade que Samuel tinha. Você não imagina a maneira pela qual Deus se relacionou com ele. E há algumas coisas muito importantes que temos que entender aqui. Veja o verso 1. Entretanto, o menino Samuel servia ao Senhor perante ele. E a palavra do Senhor era muito rara naqueles dias. E as visões não eram frequentes. Samuel servia ao Senhor perante ele. Essa palavra servir aqui no hebraico é a mesma palavra usada para ministrar. Diga isso: servir é a mesma coisa que ministrar. Agora, Samuel novinho estava ministrando o Senhor. Deus quer acender no coração das crianças hoje a chama da paixão pela sua presença.
crianças famintas pela presença de Deus, tal qual Samuel está. Levando o ministério ao Senhor, diz aqui, perante ele, ou seja, diante do sumo sacerdote, ou seja, ele tinha um mentor espiritual já sobre ele. E diz que a palavra do Senhor naqueles dias era rara, e não havia revelações manifestas. Então, com isso entendemos que o Senhor queria trazer o quê? Manifestações, revelação da palavra a Samuel. O Senhor queria remover o véu. Revelação significa retirar o véu. Agora, estava com 12 anos e servindo o Senhor, e alvo de um tremendo propósito de Deus. Verso 4. Perceba que o Senhor começa a falar com Samuel. Samuel, Samuel, e ele respondeu, eis-me aqui. Quando Samuel começou a ouvir a voz de Deus, na mais tenra idade, pequeno ainda, e saiba que Deus quer falar com seus filhos, não importa a idade que ele tem. O Senhor quer determinar no espírito dele, quer determinar diante do teu filho, independente da idade, projetar diante dele aquilo que ele vai ser amanhã, o que ele vai ser no futuro. Um dos homens que foi mais usado por Deus, ainda que lá no final da sua vida ele não soube lidar com a unção que recebeu do Senhor, porque devido ao orgulho e querendo funcionar num nível de unção que não tinha, ele caiu por alguns desvios. Mas foi um homem que, enquanto caminhou debaixo do chamado da unção de Deus, Deus usou de maneira extraordinária na área de milagres. Mesmo depois de morto, quando foi levado a um necrotério e foi colocado ao lado de uma outra pessoa que estava morta, a outra pessoa ressuscitou, porque a presença de Deus esteve nesse homem. Um homem chamado William Arrumber, que foi usado de maneira tremenda na década de 60, com um chamado extraordinário de Deus. Ele podia chegar numa reunião onde tinha 9.000, 10.000 pessoas, e quando o Senhor começava a mover na vida dele, através da palavra de profecia, a palavra de conhecimento, colocava alguém que tinha uma palavra, falava o nome completo da pessoa, onde morava, até o endereço e número da casa, e até telefone. Deus usava de maneira extraordinária. Agora, teve uma experiência com Deus quando era pequenininho, vida de uma família muito humilde, os pais da Assembleia de Deus, seu pai era um lenhador, cortava lenha no mato. Um dia ele estava com o pai, e quando se afastou um pouco, o Senhor Jesus se manifesta a ele e diz a ele: nunca se prostitua, não se contamine, não beba, não fume, não polua o templo do Espírito, e eu vou usar você de maneira extraordinária. Esse homem foi usado tremendo, de maneira tremenda. Mas quando ele teve uma experiência pequenininha, na mais tenra idade, estudando a história de alguns evangelistas que foram tremendamente usados por Deus, a experiência do chamado se deu quando eram crianças. Foi quando o Senhor começou a chamar. Billy Graham, um dos maiores evangelistas, e tenho certeza que o chamado dele se deu quando era bebezinho ainda. E Deus usou a sua própria mãe, porque todas as vezes a mãe de Billy Graham, como uma boa cristã batista, ia lavar, dar banho no bebê, pouquinhas semanas, declarava João 2,16 diante dele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essas palavras foram caindo no coração de Billy Graham. E qual é a tônica da mensagem dele hoje? João 3,16, amor de Deus. Quantos milhares e mais milhares já foram levados a Jesus? Só no projeto Jesus Minha Esperança, aqui no Brasil, quantos milhões de conversão? O chamado dele estava sendo estabelecido. As crianças, no sentido de discernir e ouvir a voz de Deus. Quantos foi que o Senhor pode falar para os pais?
a criança tem uma pureza lá no seu coração, tem todo um espaço, uma atmosfera para receber o impacto da voz de Deus. E ele com 12 anos já sabia discernir qual era a voz do Senhor e qual não era a voz de Deus. As crianças precisam desenvolver essa sensibilidade no sentido de ouvir a voz do Senhor. Verso 19: Samuel crescia e o Senhor era com ele, e não deixou nenhuma de todas as suas palavras cair em terra. Deus, ele começa a profetizar. Você não imagina o quanto uma criança tem uma sensibilidade para mover nas coisas sobrenaturais. E o diabo sabe disso. E se a igreja, se os pais com visão profética não entendem isso, o diabo tem colocado uma série de coisas para que elas sejam treinadas dentro do sobrenatural das trevas. Se os pais, se a igreja não treinar as crianças mais tenra idade a mover de maneira profética, sabe quem vai aproveitar essa oportunidade para treiná-las? E você vê então os filmes de terror. Qual é a classe que tem a maior fascinação pelos filmes de terror? Classe infantil. Aqui no sul, por exemplo, no Brasil, é forte a questão da bruxaria, da feitiçaria branca, a Wicca. Quem são os adeptos da Wicca? Raramente você vai ver pessoas adolescentes praticando bruxaria, feitiçaria e encantamento. Qual é o público-alvo, por exemplo, dos livros de Harry Potter? Que tem aprendido a mexer com bruxaria, fazendo encantamentos, operando em poderes das trevas. Senhor dos Anéis, Crepúsculo e outros filmes que estão por aí. Demoníacos, crianças. Coloca lá os filmes de Harry Potter. Você vai a um shopping lá em Curitiba, vai ver lá na fila quem está esperando ali para entrar lá dentro do cinema. Adolescentes, crianças. Há crianças procurando o sobrenatural dentro de coisas satânicas, visitando sites na internet de satanismo. E sabe por quê? É uma maneira que o diabo encontrou para conectar elas com o mundo sobrenatural. É emocionante ver alguns filmes de cristãos, os tipos de jogos que estão jogando no computador. Jogos diabólicos, porque Satanás conseguiu estabelecer uma conexão entre a indústria do entretenimento com a feitiçaria, a bruxaria. E quantos ministros de libertação nós mesmos já tivemos que quebrar ciclos de cativeiro em crianças que estavam presas dentro de computadores e jogos, crianças espiritualmente presas em labirintos, porque jogaram por muito tempo calabouços e dragões, e os pais, sendo crentes e permitiram, ficou preso no calabouço, preso no labirinto, preso em cemitérios, necrotérios, em cenários onde ocorre o jogo. Satanás está fazendo de tudo para levar a criança a se conectar com o mundo sobrenatural. Porque a habilidade que ela tem, Samuel se conectava com a voz do Senhor e movia de maneira sobrenatural. E os nossos filhos têm que mover de maneira sobrenatural dentro do aspecto de Deus. Verso 20: E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como, aleluia, profeta do Senhor. Profeta com 12 anos. E verso 1 do capítulo 4: E chegava a palavra de Samuel a todo Israel. Todo Israel conhecia já a palavra do Senhor, através de Samuel, que estava sendo usado. E o Senhor quer usar o teu filho também.
Outra pessoa que foi usada na mais tenra idade foi o rei Josias. Em 2 Reis, capítulo de número 22, e capítulo 22, você vai encontrar a história desse homem. Com 8 anos ele começa a governar. Quando você passa 10 anos, com 18 anos, ele faz a maior limpeza na nação de Israel. Toda a feitiçaria abolida, as pessoas adoravam a demônios em altares nos terraços das suas casas. Ele mandou destruir todos os altares e levou a nação toda a temer o Senhor. Coisas extraordinárias. Limpou a casa do Senhor porque ela estava toda contaminada. O povo de Israel estava apartado do Senhor e lá no pátio colocou vasos a Baal. O lugar santo estava contaminado. O lugar santíssimo naqueles dias, o povo estava ali adorando a Rainha dos Céus no lugar santíssimo, onde estava a arca do Senhor, do sumo sacerdote entrava. Havia mulheres ali que estavam tecendo cortinas para a Áshera. E até havia a prática do pecado da zoofilia. Porque o povo de Israel, apartado do Senhor, estava tendo relações sexuais com animais nesse lugar. E Josias, com 18 anos, manda limpar tudo isso e restaura o temor na casa de Deus. Impressionante como você vai lá em 2 Reis, capítulo 23, verso 25. Diz que nunca houve um rei como ele, nem antes nem depois. Você estuda a história dos reis de Israel e fica impressionado com a vida de Davi, o adorador, o apóstolo da adoração. Agora a Bíblia diz que o rei Josias superou Davi. Ele começa a reinar com 8 anos. Alguém que foi usado de uma maneira tão extraordinária. E é dessa maneira que Deus quer usar o teu filho de uma maneira poderosa. Antes de entrar basicamente na área da libertação, nós precisamos estabelecer aqui alguns fundamentos que vão comprovar a você a necessidade de libertação em crianças. Eu quero ler 2 textos da Escritura, e desses 2 textos nós vamos tirar 4 fundamentos para colocar um fechamento no assunto dessa noite e criar uma base para você para as próximas reuniões que virão. Quero convidar você a ler 2 textos. Desses 2 textos vamos tirar 4 fundamentos na área de libertação e vamos ter um momento de intercessão aqui em seguida, de paz pelos filhos. Primeiramente, você vai abrir lá em Mateus capítulo 15. Versículo 21 até o 28. Abra sua Bíblia, Mateus 15, de 21 a 28. Diz a Escritura o seguinte: ora, partindo Jesus dali, retirou-se para as regiões de Tiro e Sidom. Isto uma mulher cananeia, provinda daquelas cercanias, clamava dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, que a minha filha está horrivelmente endemoniada. Sublinhe essa expressão: minha filha está horrivelmente endemoniada. Contudo, ele não lhe respondeu palavra. Chegando-se, pois, a ele e seus discípulos, rogavam, dizendo: desperte-a, porque vem clamando até os irmãos. Respondeu-lhes ele: não foi enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então veio a ela e, adorando, disse: Senhor, socorre. Ele, porém, respondeu: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ao que ela disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande a tua fé, seja-te feito como queres. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Aleluia. Marcos capítulo número 9.
de 17 a 27. Quem achou diz amém, quem não achou diz ai de mim. Respondeu-lhe um dentre a multidão: mestre, ele trouxe meu filho, que tem um espírito mudo. Sobre essa expressão, meu filho que tem um espírito mudo, esse onde quer que eu apanhe confusiona, de modo que ele espuma, arranja os dentes e vai definhando. E eu pedi aos seus discípulos que o expulsassem, eles não puderam. Ao que Jesus lhe respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? E até quando vos hei de suportar, pensei? Então o terceiro, quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente o convulsionou, e o endemoniado caindo por terra revolvia-se espumando. E perguntou Jesus ao pai dele: há quanto tempo sucede isso? Respondeu ele: desde a infância. Sublinhe essa expressão, desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe disse Jesus: se podes, tudo é possível que caia. Imediatamente o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: caia, ajuda-me em incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão correndo se aglomerava, repreendeu o espírito imundo e disse: espírito imundo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e nunca mais entres nele. Ele, gritando e agitando muito, saiu, e ficou o menino como morto. Sobre essa expressão menino, de modo que a maior parte dizia: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, e ele ficou. Amados, duas narrativas aqui, dois episódios envolvendo o ministério de Jesus, que colocam diante dos nossos olhos 4 verdades básicas e fundamentais que comprovam a nós que crianças precisam de libertação. Estamos vivendo um tempo de quebra de paradigmas na igreja. E quando começamos a ensinar e operar em cima da libertação infantil, quantas pessoas, até ministros de libertação, chegaram a nós: olha, isso é impossível. Jamais pode haver infestação maligna em uma criança. E de um modo prático, nós encontramos isso já há algum tempo. E não somente no nosso ministério, dentro do aspecto prático, mas a palavra de Deus nos dá bases para isso. Imagine se alguns segmentos por anos ensinaram que era impossível um crente ter endemoniamento. Levamos muitas pedradas por ensinar sobre isso. Imagine então quando começamos a pregar acerca de crianças debaixo de infestação maligna. As pedradas foram maiores ainda. Mas graças a Deus que Deus está trazendo revelação à sua igreja e muitos paradigmas estão sendo quebrados. Revelação nada mais é que retirar o véu, remover o véu. E quando o Senhor retira o véu, começamos a ver algumas coisas. E o Senhor deseja que pais que estão aqui hoje vejam algumas verdades aqui nessas duas escrituras. 4 verdades que tem que estar bem firmada em teu coração. E vai ser basicamente a base para tudo aquilo que vai acontecer nas próximas reuniões. Essas 4 chaves vão desencadear uma liberação no teu interior, para que você possa entender todo o resto das ministrações e ser um canal para libertar o teu filho, se ele precisar de fato de libertação. 4 verdades podemos encontrar nesses 2 textos. Primeira verdade: crianças podem estar debaixo de opressão demoníaca e até mesmo endemoniada. Diga isso. Crianças podem estar debaixo de opressão demoníaca e até mesmo endemoniados. Então vamos ver aqui o primeiro caso, Mateus 15. Jesus estava se retirando dali para os seus retiros lá em Tiro e Sidom. E chega uma mulher cananeia e disse: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, que a minha filha está horrivelmente endemoniada. Entendemos aqui que ela tinha uma pouca idade. Não foi ela que foi procurar Jesus. Quem foi? Foi sua mãe. Veja
de uma criança mais tenra idade, ela pode ligar para o pastor da igreja: olha, por favor, me ajude, eu estou aqui endemoniado, está acontecendo algumas coisas, eu acho que tem algum demônio agindo. Ela não consegue fazer isso, não tem a suficiente maturidade para isso. Então quem tocou foi mãe. Então subentendemos que era nova de idade. E diz aqui: estava horrivelmente endemoniado. Quantos já viram aqui o endemoniado? Pergunta a você: ele é feio ou é bonito? Agora imagine horrivelmente endemoniado. Se endemoniado já é feio, imagine horrivelmente endemoniado. Feio, muito feio. Ele está dessa menina. E no segundo caso, aqui de Marcos, capítulo 9. Perceba aqui o seguinte: esse pai nota que o filho está endemoniado e leva até os discípulos. Os discípulos não conseguiram resolver essa situação. Aí o pai não desiste, pega o menino e vai até Jesus e diz: olha, mestre, eu trouxe meu filho aqui para os seus discípulos e não conseguiram expulsar. Estou descendo aqui e colocando agora diante de ti. Jesus, um bom libertador, sabe o que ele começa a fazer? Mapear. Pessoa que mexe com libertação, geralmente, quando pega um caso, faz muitas perguntas. No nosso seminário, nós ensinamos a usar um questionário de 6 folhas, onde é feito um levantamento da pessoa. E tem um questionário para libertação de crianças também, onde os pais preenchem. Queremos saber. Jesus quer saber também. E começa a mapear. Pergunta logo: desde quando acontece isso? O pessoal que mexe com libertação faz muita pergunta. Sabe por quê? Quer identificar onde estão as causas. Porque muitas vezes na igreja querem mexer simplesmente com os efeitos sem discernir as causas. E Jesus pergunta: desde quando acontece isso? Perceba que o Pai, de maneira imediata, no verso 21 diz: desde a infância. Essa palavra infância aqui no verso 21, no grego é a palavra nébios. E nébios quer dizer alguém muito novo, podendo ser um recém-nascido. E dentro da cultura grega, quando foi escrito aqui o Novo Testamento, essa palavra aqui, infância, a palavra nébios, corresponde a alguém de 0 a 2 anos. Então, provavelmente, ele já nasceu com isso, nessa situação de endemoniamento. Nós temos tido conhecimento de casos onde há endemoniamento lá no ventre da própria mãe. São chamados endemoniamento intrauterino. E há 5 condições que permitem isso. Amanhã nós vamos falar sobre essas 5 condições. Uma delas é a tentativa de aborto. Outra, quando há uma iniquidade geracional, aquilo que Davi disse: em iniquidade me concedeu minha mãe. Lembra lá em Lucas capítulo 7? O mundo saindo de alguém ainda por lugares áridos, buscando familiar. E esse espírito familiar pode estar na criança lá no ventre. Por isso algumas crianças têm tendências, a mais tem uma idade, pequenininha já tendência a mentir. Teve um pai que foi completamente promíscuo, um avô promíscuo. Então a criança, de repente, com 4 anos, tem problemas de masturbação compulsiva, tem problemas de fetichismo, prática sexual com objetos. Agora, ele não consegue imaginar esse tipo de coisa. Há uma infestação maligna. Então alguém pode estar endemoniado lá no ventre da própria mãe. É bem provável que esse menino já nasceu com esse problema espiritual. E quando diz a Jesus, desde a infância, está se referindo a alguém de 0 a 2 anos. Isso já comprova a nós, então, que uma criança pode estar endemoniada na mais tenra idade. Aquela menina era bem nova, já estava horrivelmente endemoniada. Essa criança, desde a infância, de 0 anos e semanas,
já estava com a força desse demônio. É a primeira verdade. Segunda verdade: a presença de espíritos demoníacos em uma criança pode ser diagnosticada através das coisas que ocorrem a ela e nela. Diga isso: a presença de espíritos demoníacos em uma criança pode ser diagnosticada através das coisas que acontecem a ela e por meio dele. Então veja, no primeiro caso, o que estava acontecendo? Diz que ela tinha um quadro horrível, algo que se manifestava na sua natureza, na sua maneira de ser, que levou a mãe a procurar Jesus. No segundo caso desse menino, nós podemos ver uma tríplice evidência de que havia espírito maligno no agente. Primeiro, ele tinha uma espécie de epilepsia. O pai falou a Jesus que ele estava ali, entrava num estado de convulsão. E aquele espírito, em alguns momentos, o jogava no fogo, outras vezes na água. Segundo lugar, ele era mudo. Terceiro lugar, surdo. Ou seja, havia demônios que estavam alojados nos seus ouvidos, por isso não falava. Demônios alojados na sua boca, por isso não falava. Porque Jesus muitas vezes confrontou demônios que estavam em partes específicas do corpo. E quando esses demônios saíram, as pessoas receberam cura. O cego começou a ver, porque havia infestação maligna. Outros, muitas vezes, tinham infestação. Por exemplo, como aquela mulher lá em Lucas 13, 18 anos, encurvada, porque o espírito maligno. Mateus capítulo 10 diz que Jesus deu aos seus discípulos a autoridade para curar doenças e enfermidades. Agora, enfermidade é a mesma coisa que doença? Não. A doença é de fundo biológico. A enfermidade é de fundo espiritual. Ação demoníaca. E quando musculares nós ministramos uma palavra diferenciando enfermidades e doenças. Primeiro, oramos por cura divina em cima de doença. Agora, essa enfermidade, a necessidade de libertação. E quando oramos nessa direção, temos visto demônios saindo de muitas pessoas, através de grito, através de vômito, através de catarro, muitas vezes através de choro, e em seguida a pessoa curada. Isso aconteceu com Jesus. Perceba que quando os demônios saíram daquele menino, a epilepsia foi embora, não se manifestou mais, ele começou a falar e começou a ouvir. Então, uma tríplice manifestação. Observando isso, podemos concluir que estava endemoniado. Então, nós temos algumas coisas acontecendo em crianças que nos provam a existência de espíritos malignos ali explorando a vida dela. E vamos dar depois uma lista aí para vocês, uns 14, 15 tipos de reações que podem comprovar uma presença maligna na vida de uma criança. Agora, existem duas maneiras para você diagnosticar isso. Primeiro, através de mapeamento espiritual. Diga isso, mapeamento espiritual. Através dessas informações que nós levantamos nos pais, podemos concluir aonde está a porta aberta. E podemos trabalhar então no sentido de libertar aquela criança. A segunda maneira é através do discernimento espiritual. Diga isso, discernimento espiritual. Deus colocou na igreja 9 dons. E existem 3 deles que são fortemente usados por Deus na área de libertação: palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espíritos. Você não pode fazer discernimento, o libertador não se amava. Nunca esqueça a experiência, uma menina, novinha ainda, menos de 7 anos, 6 anos e pouco. A mãe, dirigente de intercessão, começou a trabalhar com libertação. De repente, essa menina começa a ter algumas reações que não tinha antes. Se torna agressiva, confrontando a mãe, se torna violenta. Um dia a mãe chegou de surpresa no quarto, ela havia destruído todas as bonecas. Estava praticando fetichismo, ato sexual com as bonecas.
E começou a falar à mãe o seguinte: parece que veio uma voz na minha mente e fica repercutindo. É como se fosse ali um CD rodando constantemente. Sugerindo a ela que fosse até o quarto e assassinasse seu próprio irmãozinho, Nenezinho lá dentro do Deus. A mãe ficou desesperada. Ela não estava indo mais para a escola. A mãe esposa de um empresário, trabalhava na empresa, já não podia ir mais para o trabalho, tinha que ficar administrando ela o tempo todo. A igreja que participavam tinha uma visão ainda muito rudimentar de libertação. O trabalho do sai-sai, que mais trabalha no sentido de amenizar os efeitos e atingir as causas. A mãe pede uma visita do pastor, e quando o pastor chega em casa, essa menina vai correndo lá na cozinha, abre a pia, pega uma faca e quer um golpe sobre aquele pastor. Nos procurou, nos ligou constantemente. Dias depois, teríamos um seminário na cidade. Fomos atender a menina. A mãe deixou a menina comigo, a minha esposa, mais um casal, para que ficasse mais à vontade. E começamos a orar, a conversar com ela, procurando a área, o fio da meada e como ajudar. De repente, o mundo espiritual se abre, a minha esposa tem uma visão. Ela debaixo de uma cama, com outra amedrontada, com um menino com ela, com mais idade. Na linguagem infantil, minha esposa falou acerca dessa visão, conferiu com ela, se tinha algum sentido da esqueci. E falou acerca da tentativa que houve de abuso sexual por parte do primo mais velho do que ele. O que foi provocado ali foi um aprisionamento espiritual. E aquela cama, debaixo daquela cama, se tornou um local de cativeiro. Mas Satanás, entre seus demônios, é aquilo que nós chamamos de espíritos guardiões, que o mundo guarda para que a pessoa não saia do cativeiro. Ela estava ali com ele, sem conseguir sair. Minha esposa começa a ministrar, Isaías 61 para ela: Jesus é aquele que dê a chave para tirar aqueles que estão no cativeiro das suas prisões. Mas ela não conseguia sair. A ação dos demônios guardiões que estavam pedindo. Então, em oração, foram todos eles amarrados. Minha esposa continuou ministrando Isaías 61, até que ela conseguiu sair. Minha esposa fez ali algo profético, levando ela a caminhar pela sala, declarando a libertação dela. Veja, ficou coisa dela, irmão. Existe contaminação onde demônios vão operar que vem por traumas. Isso é muito comum em crianças. Ela precisa de libertação. Agora veio a palavra de conhecimento. Foi algo extraordinário. Semanas depois a mãe ligou e disse: olha, ela voltou a ser menina dócil, gentil que sempre foi. Os demônios estavam se aproveitando daquele trauma para aprisionar ela. Então, por aquelas coisas que percebemos no criança, podemos deduzir que ela está endemoniada. Coisas que acontecem a ela e através dela. Mês depois fomos almoçar com aquela família, estava aquela menina ali completamente liberta. Diga comigo: a presença de espíritos demoníacos em uma criança pode ser diagnosticada através de coisas que ocorrem a ela ou nela. Terceira verdade, vamos se contemplar: os pais devem tomar iniciativa em favor da libertação dos seus filhos. Amado, você não pode ser um pai ou uma mãe conformista. Se você vê que alguma coisa está acontecendo, você tem que se autodeterminar a ir até o fim, a pagar o preço que for, se autodeterminar a ir até as últimas consequências, para que alguma coisa aconteça. Veja a experiência que eu vendo aqui. Jesus acabava de ministrar, verso 21, estava partindo dali lá para a região de Tiro e Sidom. De repente chega essa mulher cananeia, não era judia, e vai na direção do Senhor e diz: Senhor, tem compaixão de mim, que a minha filha está horrivelmente endemoniada. Essa mãe agora ela não via outra coisa a não ser a situação terrível que estava a filha, algo que estava acontecendo, e a pessoa de Jesus. Ela sabia que Jesus era o único canal para desencadear na vida da filha uma libertação. E ela se autodeterminou a pagar um preço. E
foi na direção de Jesus. Mostra no verso 23, diz que diante daquele, Jesus não respondeu palavra alguma. Como você faria, pai que está com mãe, de repente, percebendo o problema na vida, então procurasse um líder da igreja? Ele simplesmente ouvisse a você e não falasse nada. Talvez você pensaria, pastor, que eu ganho mais insensível. Eu estou com esse problema sério e olha, estou falando, olha, insensibilidade não fala nada. Eu acho que pode até mudar de igreja. E o comportamento de Jesus diante dela. E percentual ainda mais, verso 23, diz que agora chegaram os discípulos de Jesus e começaram a dizer: Senhor, despede-a, porque ela vem clamando atrás de nós. O que você faria? De repente está vindo o líder falando a situação da filha. De repente chega um grupo depois e diz: é isso mesmo, pastor. Vamos deixar para atender isso na quinta-feira, que tem reunião de oração. Depois que terminar todo o culto, a gente vai conversar com ela. Se você estivesse no lugar dessa mulher, o que você faria? Você vai virar as costas e ir embora e desistir. Insensibilidade, já estou com todos esses problemas. E olha a insensibilidade dos presbíteros, lá estão apoiando o pastor. Nem parece presbítero, mais parece presbítero do que presbítero. Quantos virariam as costas e iriam embora? Chega os diabos, olha, vem na semana que vem. Aí o pastor vai te atender. Agora, como essa mulher reagiu diante disso? Acho que muitos que estão aqui viraram as costas e fora. Jesus resolve então começar a falar. E no verso 24 diz assim: olha bem para a mulher, diante daquela necessidade, diz: olha, não foi enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E Jesus está dizendo: olha, mulher, não tem nada com você. Você é uma mulher cananeia, você não é judia. Eu fui enviado para o povo de Israel. E aquela pessoa que olha, de repente, olha, você acabou de vir da igreja presbiteriana, nem acertou com a situação, ainda é membro lá. Está vindo aqui na igreja, vai lá pedir para o pastor, você está rolado lá. Com certeza muitos virariam as costas e embora. Jesus fala para ela: você é uma mulher, você não é judia. Como essa mulher reagiu diante disso? Será que ela ficou escandalizada, horrorizada com Jesus, com os discípulos? Virou as costas e foi embora? Não. Olha a atitude de alguém que se autodetermina a que o filho e a filha seja liberta. Verso 25: então veio ela e adorando o Senhor, socorre. Se eu não consigo receber da maneira que eu estou, eu vou me prostrar e vou adorar. Foi o que a mulher fez. E disse: Senhor, socorre. Sabe o que Jesus está fazendo? Testando o coração daquela mulher, queria ver até onde ela ia chegar. Quantos aqui já tiveram experiência de ver um problema na família, com o filho? Começa a orar, e quanto mais você ora, parece que a coisa fica pior. Já aconteceu com você isso. E o que você faz diante disso? Há muitos que fazem beicinho, viram as costas e desistem. Ah, não dá resultado, vou parar de orar. Nesse momento, se você é um guerreiro, você vai perseverar. Você tem que se dispor até ir às últimas consequências, para que alguma coisa aconteça. E quando então ela adora ao Senhor, olha o que Jesus fala para ela: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Aqui Jesus pisou fundo, mexeu na reputação daquela mulher. Porque os gentios eram conhecidos como cachorrinhos. Era uma palavra pejorativa. Jesus disse assim: olha, o pão que eu tenho é para o povo de Deus, para os filhos, não para você. Eu não posso pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Alguém que não é judeu.
Vire para a pessoa que está lá ao lado de libertação. É bom para os filhos. Pergunta: você é filho? Você é filha? Então libertação é para você. É teu direito. Imagine Jesus falando isso, chamou de cachorrinho. E diz: olha, não é bom tomar o pão dos filhos, do meu pão de aliança, dos judeus e dar você. Mas essa mulher foi esperta demais. Verso 27, ela olha para Jesus e por favor. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas e caem da mesa desses filhos. Olha, sabe o que essa mulher está dizendo? Jesus, eu não estou pedindo pão, mas me dá só uma migalhinha desse pão, e já vai ser suficiente para libertar. Aleluia. Terminou, aí até as últimas consequências, apagar o isso que fosse. Jesus olha para eles: mulher, você passou no teste. Talvez você não está vendo algo acontecendo na tua casa. Jesus está testando o teu coração. Jesus está provando a tua fé. Ele vai chegar. Essa mulher passou no teste. Se algo determinou a pagar o preço que fosse. Verso 28. Ó mulher, grande a tua fé, seja feita como queres. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Pai e mãe que jamais desistem. Pois estou da mulher liberando intercessão viúva. O filho começa a envolver com drogas. Quanto mais orava, mais o filho se envolvia com drogas. Até que se tornou um traficante. E no término ela não desistiu de orar, orando sempre, pagando com esse coração, lutando com Deus. Até que um dia foi preso, ficou um tempo no penitenciário. Depois de algum tempo levaram a colônia penal lá no meio da floresta, longe da cidade. E essa mulher não parou de orar. E aquele rapaz se dizia ateu. E umas pessoas dizem: olha, eu sou ateu, graças a Deus. Você já viu pessoas dizer: olha, sou ateu, graças a Deus. Graças a Deus eu não creio em Deus. Mas esse rapaz era ateu. E uma madrugada ele vai lá para o meio da floresta. Olha, meus santos, Deus, você não existe. Olha, quando eu creio porque estava olhando para o céu. E se você existir, seja o Deus da minha mãe, eu nunca quero ter algo com você. Gente, outro estava falando isso como um débil mental, um louco, no meio daquela mão. De repente, ele implorando tão forte diante dele. E o Senhor Jesus se manifesta. E diz assim: Deus te ama. Enquanto tua mãe não parar de orar e colocar diante de mim teu nome, eu não desistirei de você. Esse rapaz começa a chorar, cai em pranto ajoelhado. Em poucos dias, se tornou um grande evangelista, levando tantas pessoas a Jesus. Você lembra do endemoniado gadareno? Eu nunca vi evangelista se tornar evangelista tão rápido. E ganha de cá para os 10 cidades. Mais ou menos a experiência desse rapaz. E a mãe venceu. Por quê? Porque nunca desistiu. Aleluia, pagou com isso. Pague com isso para os seus filhos. Deus vai honrar você. Aquele homem pega o seu filho, que desde a infância era endemoniado, epilepsia, mudo, surdo, leva para os discípulos. Os discípulos não conseguiram resolver. Ele decide levar até Jesus. Olha, eu trouxe meu filho até os discípulos e não conseguiram resolver. Endemoniado. Jesus olha para ele e diz: você pode ir para ele. Ele começa a chorar porque tinha incredulidade. Senhor, eu caí, mas ajuda na minha incredulidade. Foi tão sincero diante de Jesus. Jesus contemplou a sinceridade daquele homem. Ele nem tinha fé suficiente para liberar na direção do filho para ser liberto, mas era sincero. Você contempla a sinceridade do coração do homem, e o milagre da libertação acontece dentro de Deus quer contemplar a tua sinceridade.
Olha, amados, o que eu vejo na igreja muitas vezes? Algumas pessoas preocupadas com reputação. O filho está envolvendo com droga, com roubo, em coisas escusas. O pai e a mãe não quer expor. Não, a nossa reputação, ninguém pode ficar sabendo. E jogam a capa da hipocrisia. Sinceridade é viver a vida sem máscara, sem ser. Está assim e assim. Foi o que o pai disse, está assim e assim. Ajuda-me. Ajuda-me na minha incredulidade. Meu menino, falei com ele. Você contempla a honestidade na tua casa, no teu casamento, com os seus filhos. Tenha sinceridade para o teu líder. Lá no grupo familiar, o pastor, pastores da igreja, liderança, expõe a situação. Sinceridade é uma chave tremenda na vida de um pai e de uma mãe, para trazer libertação. Então, contemos aqui uma terceira verdade. Os pais devem tomar a iniciativa em favor da libertação dos seus filhos. Quarta chave, e com isso termino. Deus honra a fé dos pais na direção dos filhos. O que desencadeou uma libertação também na menina foi a fé que estava no coração da sua mãe. Perceba que algo aconteceu com ela. Eu vejo muitos pais chegando lá, olha, por favor, me ajude. Meu filho está assim, está dessa maneira, eu não sei mais o que fazer. Começamos a ministrar a vida do pai e da mãe. Sabe o que muitas vezes nós fazemos com os filhos? Absolutamente nada em alguns casos. Em alguns casos, pouquinho tempo de ministração. Ele já é liberto através da atitude dos pais, porque muitas vezes ali é que está a mágoa. Hoje estamos tratando com vocês hoje, vamos tratar amanhã, à tarde e à noite. Você precisa ser libertado, liberto, para ser usado no domingo. Porque muitas vezes o problema está com os pais. Deus operou na vida de uma mulher, provou a fé dela, e isso trouxe a libertação para a sua vida. No segundo caso, o Senhor honrou a atitude daquele pai e foi tão sincero e disse: Senhor, ajuda na minha incredulidade. E operou de maneira extraordinária a libertação que ele foi sincero. Os dois quadros aqui típicos de libertação de crianças. Onde salientes em 4 verdades. Vamos lá. Primeira verdade: crianças precisam de libertação. Criança mais terra idade pode estar oprimidos e até endemoniados. Segundo lugar, podemos observar o estado de endemoniamento de uma criança através daquelas coisas que acontecem nela ou através delas. Terceira verdade: os pais têm que ter a responsabilidade da libertação dos seus filhos. Em quarto lugar, Deus vai honrar a fé e a sinceridade do pai na direção dos seus filhos. E é isso que o Espírito Santo quer fazer. Eu não sei como você entrou. Talvez há problemas se você enfrentando com os filhos. Mas sabemos muito bem como você pode sair desse lugar. Sair daqui sendo um canal de transformação para eles. Talvez o diabo tenha projetado dizendo você que tudo está perdido. Mas nós falamos de maneira profética que nada está perdido, porque Deus é poderoso para desencadear tremendas libertações em tua casa, independente daquilo que você está passando. Eu quero chamar alguém aqui do temporada que possa vir dedilhar. Quero pedir a você que curva a sua cabeça nesse momento por alguns instantes. Esteja refletindo. Veja que aquela mulher tinha um problema iminente dentro da sua casa. O demônio jogava ele no fogo, outras vezes na água. Ele era surdo, mudo, e alcançou algo pela sinceridade do pai. Aquela menina foi liberta pela determinação da sua mãe. Ela autodeterminou que alguma coisa acontecesse.
Você, pai que está aqui, mãe, você tem uma responsabilidade. O que está acontecendo dentro da sua casa com os seus filhos? Deus quer levantar você como um canal de intercessão. Você precisa colocar a tua vida no altar de Deus e clamar ao Senhor. Quem sabe as suas forças já foram embora e você não tem mais a força para estar orando, para estar intercedendo. Deus quer rememorar você nessa noite. O Espírito do Senhor está sobre nós e quer dar a você um renovo, te fortalecer, renovar as tuas forças, para que você possa orar. A oração vai apoiar para o Senhor. Oh, há pessoas aqui que acham que as esperanças foram perdidas, mas veja de maneira tão clara o Espírito do Senhor chegando até a tua casa e cadeias sendo quebradas. Eles que estão se voltando para as drogas, eles que estão se envolvendo com mais companhias. Você pai, você mãe, alguns momentos os filhos têm afrontado a você. Essa não é a vontade do Senhor. Talvez o inimigo está quase destruindo o destino profético que Deus colocou no coração do teu filho. Você tinha certeza que ele seria alguém da casa do Senhor, ministraria como Levi, seria alguém usado pelo Senhor, que eram circunstâncias o afastaram no caminho, e hoje vê ele sendo tomado pelas trevas. Essa não é a vontade do Senhor. Você precisa confrontar todos os demônios que são destruidores de destinos, de semente de destino. E você é o canal. Quero pedir você que se coloque em pé em nome de Jesus. Aleluia. E se você precisa ver que algo esteja sendo desencadeado na tua casa, na direção dos teus filhos, em nome de Jesus, sai do seu lugar, vem à frente. Queremos ter um tempo de oração aqui, em nome de Jesus. Aleluia. O Senhor levanta aqui nosso meio hoje o altar de intercessão. Você é o canal para trazer um mover sobrenatural dentro da família. Aleluia. A unção de salvação entrando dentro da tua casa, a unção de salvação entrando dentro do teu lar para atingir a vida dos teus filhos. Talvez tenha observado coisas negativas nos filhos, são pequenininhos ainda, não mais tem a idade. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Abre a tua boca e começa a orar agora. Abre a tua boca e começa a interceder. Aleluia. Pai, dê a oração renovadora sobre cada pai, sobre cada mãe que está aqui. Aleluia. Faz na boca dos seus filhos, na verdade, um sofá, uma trombeta para declarar a palavra do Senhor dentro das suas próprias casas. Aleluia. Oh, aleluia. Que as águas do rio de intercessão comecem a elevar agora o nível. Seja elevado o nível das águas do rio de intercessão agora. E comece a colocar o teu filho na presença de Deus, a tua filha. Você sabe que alguma coisa precisa acontecer na vida dele. Você sabe que algo precisa acontecer em termos de milagre. Aleluia. E você vai estar intercedendo.